Sabe aqueles errinhos bobos do dia a dia? Aqueles que são super irritantes e totalmente evitáveis, mas que, caramba, a gente continua cometendo? E se existisse uma maneira de projetar as coisas para que esses erros fossem simplesmente impossíveis de acontecer? Pensa naquela situação clássica, quase uma lei universal. O cabo USB. A gente tenta de um lado, não entra. Vira. Tenta do outro, também não entra. Aí, quando volta para a primeira posição, ele encracha. Essa pequena frustração do nosso cotidiano é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje. Pois é. O que muita gente não sabe é que existe uma filosofia de design genial, pensada exatamente para evitar esse tipo de situação e muitas outras. É um jeito de pensar que busca tornar tudo ao nosso redor mais inteligente e literalmente à prova de falhas. E o nome dessa filosofia é Poka-yoke. A ideia por trás é tão simples quanto poderosa. Em vez de ficar se preocupando em consertar os erros depois que eles já aconteceram, o Poka-yoke foca em criar sistemas onde o erro nem tem a chance de nascer. Mas uma ideia tão boa assim não surge do nada, certo? Para entender o Poka-yoke a fundo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e conhecer a mente brilhante por trás de tudo. Esse cara é Shigeo Shingo, um engenheiro industrial japonês que foi uma das peças centrais lá no desenvolvimento do famoso sistema Toyota de produção. O cenário aqui é o Japão dos anos 60, um verdadeiro caldeirão de inovação na indústria. Bom, lá por 1961, o Shingo estava desenvolvendo um sistema para evitar falhas humanas nas linhas de montagem. O nome que ele deu no começo foi, digamos, um pouco direto demais. Bakayoke, que se traduz basicamente como a prova de idiotas. Pois é. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. E essa parte da história é sensacional. Uma das operárias foi até o Shingo e disse com toda razão que se sentia ofendida pelo termo. Naquele exato momento caiu a ficha para ele. A culpa nunca é da pessoa, e sim do processo que abre a porta para o erro. E ali, na hora, ele mudou o nome para Poka-yoke. Uma pequena mudança no nome, mas que revela uma filosofia gigantesca de respeito pelas pessoas. Ok, a filosofia é fascinante. Mas e na prática, como é que isso tudo realmente funciona? Basicamente, existem duas abordagens principais. O Poka-yoke pode atuar de duas formas. A primeira, que é o cenário ideal, é a prevenção. Aqui, o sistema é projetado de um jeito que o erro é fisicamente impossível de acontecer. A segunda forma é a detecção. Nesse caso, o erro até pode acontecer, mas o sistema soa um alarme, acende uma luz, ele avisa na hora, impedindo que um errinho vire um problemão. E para colocar essas ideias em prática, existem três mecanismos principais que, aliás, depois que a gente conhece, começa a ver em todo lugar. Primeiro, tem o mecanismo de controle, que é o mais direto. Ele literalmente impede que o erro aconteça, parando o processo. Depois, vem o de advertência, que é tipo um dedo duro do bem. Ele apita, pisca, faz algum sinal para avisar que algo deu errado. E por fim, o de contato, que usa a própria forma das coisas para garantir que elas só se encaixem do jeito certo, como uma peça de quebra-cabeça. E agora vem a parte mais legal de todas. Quando a gente entende esses conceitos, o mundo muda. A gente começa a enxergar Poka-yoke em todo lugar. A ideia saiu das fábricas e invadiu a nossa vida. Vamos voltar para o nosso velho conhecido, o cabo USB. Ele é o exemplo perfeito de Poka-yoke de contato. Aquele formato assimétrico dele não é um acaso. Ele foi desenhado exatamente para garantir que a conexão só seja feita de um jeito. É o design nos forçando a acertar. Outro exemplo brilhante, o micro-ondas. Ele simplesmente se recusa a funcionar se a porta estiver aberta. Isso não é um defeito, é um Poka-yoke de controle em ação. É um mecanismo de segurança que bloqueia uma operação perigosa. As nossas tomadas de 3 pinos também são um ótimo exemplo. A posição e o formato de cada pino garantem que a gente sempre conecte da forma certa, com a polaridade correta. É um Poka-yoke de contato que protege nossos aparelhos e a nossa segurança. E isso vale para o mundo digital também, viu? Sabe quando um formulário online não deixa a gente clicar em enviar e ainda pinta de vermelho um campo que esquecemos de preencher? Isso é puro Poka-yoke digital, agindo como controle e advertência ao mesmo tempo. Depois de ver todos esses exemplos, fica claro que Poka-yoke é muito, mas muito mais do que só um conjunto de ferramentas ou truques de design. O ponto central é esse. Poka-yoke é uma mudança de mentalidade.
É parar de pensar como a gente conserta os erros e começar a perguntar como a gente desenha um sistema em que os erros sejam impossíveis. É uma busca incansável por um processo perfeito, tirando o peso das costas das pessoas. Então, para a gente fechar, fica uma provocação. Pense numa tarefa simples do seu dia, algo que de vez em quando dá errado. Como daria para aplicar um Poka-yoke ali? Como seria possível redesenhar essa pequena coisa para eliminar o erro para sempre? Como a gente viu, a resposta pode ser muito mais simples e elegante do que parece.